Olá pessoal, me chamo Henrique Lima, sou aluno do curso de Engenharia Civil da Universidade Potiguar e meus colegas e eu desenvolvemos uma apresentação sobre a utilização do vidro na engenharia civil. Desde já, agradecemos pela atenção de todos. É difícil discutir uma área interessante da engenharia sem falar sobre um dos elementos mais importantes, que é o vidro. Ele está presente em todo lugar que olhamos, seja nas janelas ou fachadas de residências, prédios, condomínios, hotéis, hospitais, universidades. O vidro se tornou essencial em nossas vidas. Obviamente, sabemos que um dos principais benefícios desse material é a transparência, que permite a entrada de claridade nos ambientes. Porém, nos últimos anos, uma pesquisa mais profunda sobre este material tem ocasionado a descoberta de novas tecnologias que proporcionam outros benefícios importantes para a construção. Assim, reflexão, barreira para a entrada de calor, resistência a impactos, estética, entre outros, estão entre as vantagens que este produto proporciona. Iremos abordar no decorrer desta apresentação 4 usos bem distintos do vidro, embora estejam estes ainda relacionados de forma indireta. Iremos apresentar sobre o vidro recozido, o vidro estratificado, o bloco de vidro e a pastilha de vidro, que são elementos essenciais na engenharia. Historicamente, não é possível precisar ao certo a origem do vidro. Alguns historiadores atribuem a descoberta do vidro aos mercadores fenícios, que o teriam descoberto acidentalmente há mais de 4.000 anos. Isso teria ocorrido quando atravessavam o deserto e utilizavam blocos de nitrato de sódio sob as panelas durante o preparo dos alimentos. Eles começaram a perceber no solo a formação de um material desconhecido, que era o vidro. Outra versão atribui a navegadores fenícios que, ao acenderem fogueiras em praias onde haviam as duas matérias-primas básicas, a areia e o calcário de conchas, observavam que, após sofrerem a ação do calor, o solo abaixo das fogueiras resultava em um líquido transparente, que era o vidro. Até os dias atuais, o processo de fabricação do vidro é obscuro, e um desses tipos de fabricação ocorre com o vidro recozido. A matéria-prima essencial para a produção de vidro recozido é a areia, carbonato de cálcio, calcário, tolonita e vidro reciclado. Para produzir vidro recozido, tudo começa com o aquecimento na fornalha da principal matéria-prima do vidro, a areia. Estima-se que esse material corresponda a aproximadamente 50% da estrutura material finalizada. A outra parcela de substância é formada basicamente por carbonato de cálcio, o calcário e a tolonita. Entretanto, o processo só é completo com a colocação do último ingrediente essencial, o vidro em si, que é moído e misturado ao restante dos ingredientes. O processo de fabricação só é finalizado de fato com a colocação de uma barra de estanho à mistura, que vai fazer o vidro literalmente flutuar, o que irá proporcionar a formação de uma substância mais uniforme e sem nenhuma imperfeição. Esse processo é chamado de flotação. Devido ao risco do vidro colar na lata, no estanho, usa-se uma mistura pesada de nitrogênio e de hidrogênio. O vidro agora está pronto, mas o processo árduo continua, pois precisa chegar nas especificações de tamanho. Para atingir essa especificação de tamanho, o vidro sofre uma série de esticões e puxões por meio de cilindros móveis, estes que são ajustados manualmente por processos precisos, pois, se a velocidade aumentar demais, o vidro fica mais estreito e fino, possibilitando assim a fragilidade da estrutura e, consequentemente, prejuízos para o processo de fabricação. Após sua formação, o vidro passará por um processo lento e cauteloso de resfriamento, por meio de vários fornos controladores de temperatura, que diminuem a temperatura do vidro em poucas horas. Entretanto, se ele for resfriado muito depressa, pode ficar quebradiço e frágil. O vidro também precisa ser claro, e ele consegue essa propriedade pois não sofre cristalização, ou seja, o vidro nunca se torna sólido.
sendo classificado como um líquido superrefrigerado, ou seja, todo tipo de vidro que vemos é uma estrutura viscosa. Tecnicamente, ainda é líquido, devido permanecer nesse estado até quando estão abaixo do ponto de fusão. E é possível olhar por meio desse líquido refrigerado devido ao ordenamento separado de suas moléculas, permitindo assim a passagem de luz. Após esse processo, o vidro passa por uma etapa de corte, chegando assim ao fim da fabricação. O vidro é indispensável para a engenharia, tanto em aspectos funcionais quanto aspectos estéticos. Entretanto, vidro não é só requinte, mas segurança também. O vidro estratificado é sinônimo de segurança e, de certa forma, é uma continuidade do processo de fabricação do vidro recozido, pois o vidro estratificado consiste de maneira simplificada na sobreposição de camadas de vidro, estas que são divididas por polivinilbutiral ou PVB, que é uma película que dá resistência estrutural e possibilita maior confiabilidade. Tudo começa quando em um maquinário muito sofisticado, também chamado de plataforma de movimentação, é colocada a primeira placa que fará parte do vidro estratificado. Após o processo, uma película de PVB é colocada sobre o vidro, esse que é unido à segunda parte direcionado à segunda etapa do projeto. Lembrando que podemos ter várias camadas. Quanto mais camadas, maior será a resistência do vidro. A junção das partes é importante, pois irá determinar o alinhamento das placas de vidro e, consequentemente, irá determinar sua resistência após o processo de fabricação. Após a sobreposição das placas de vidro, a peça é levada a um forno, que vai possibilitar a união definitiva das partes e, consequentemente, atingir a resistência necessária para ser usado em diferentes situações. Além de aumentar a resistência a impactos, a película plástica de PVB também tem a função de filtrar 99,6% os raios ultravioleta, responsáveis por descolorir móveis, tecidos e objetos. Os vidros estratificados possuem também uma característica de redução de ruídos, através do amortecimento das vibrações sonoras devido a essa mesma camada. Quando quebrados, os fragmentos ficam presos nesta estrutura intermediária, que por sua vez possui alta resistência elástica, absorvendo o impacto e mantendo os estilhaços até a substituição do vidro. O vidro estratificado tem muitos usos na engenharia civil, devido à sua resistência, sendo um produto que otimiza custo e beleza. Entretanto, temos outro produto essencial para a engenharia, que é o bloco de vidro. Quando se trata de materiais de construção, os blocos de vidro são, sem nenhuma dúvida, um clássico. Nas décadas de 20 e 30, eles eram uma pedra fundamental do estilo de arquitetura Art Deco. Hoje, os blocos de vidro ainda são populares para criar paredes, janelas e recursos de decoração incríveis, uma maneira estilosa de construir uma barreira de privacidade e que ainda permite a passagem de luz. Os blocos de vidro não são apenas decorativos, eles isolam do frio, calor e barulho. A produção começa apenas com 4 ingredientes: pedaços de vidro reciclados, areia, bicarbonato de sódio e calcário. Um sistema computadorizado mede a proporção de cada um e os colocam em um forno. Esse forno gigantesco é que aquece o lote de ingredientes a incríveis 1482 graus Celsius, transformando tudo em vidro derretido. O forno bombeia vidro derretido o suficiente para fazer meio bloco de cada vez, e tesouras automáticas cortam exatamente a quantidade certa. Após esse processo, o vidro derretido entra em um molde onde um embolo o empurra para baixo, espalhando-o através de toda a cavidade do molde. Sua superfície sulcada passa esse padrão para o vidro, que pode variar de aparência dependendo apenas do formato desses embolos. Após isso, um jato de ar resfria o vidro derretido, drasticamente de 982 graus Celsius para 593 graus Celsius, em apenas poucos segundos. Dessa maneira, eles não perdem a forma,
quando um braço retrátil o extrai do molde e o empurra para uma esteira que o leva para uma máquina seladora. A seladora é justamente onde ocorre a união das duas metades do bloco para a formação de um bloco inteiro. Entrando na máquina, cada pedaço passa por uma série de queimadores que mantêm a temperatura do vidro constante, pois um resfriamento súbito pode rachar ou quebrar o vidro. Dessa forma, a máquina então lentamente reaquece as metades dos blocos até que suas bordas comecem a derreter. A seguir, o bloco entra na parte da máquina chamada de estação de união. Nela, uma prensa automatizada une a metade de cima com a metade de baixo e suas bordas derretidas se fundem, formando assim um único bloco, esse que é resfriado e passa por uma análise de qualidade para ser então distribuído. Os usos na engenharia civil são das mais diversas formas, pois a principal função dos blocos de vidro é solucionar o fechamento de ambientes sem impedir a entrada de luminosidade. Além disso, é um método de fechamento e divisão de ambiente de grande apelo decorativo. Entretanto, temos outro material de muita importância para a engenharia, as pastilhas de vidro. Pastilha de vidro é sinônimo de sofisticação e bom gosto, sem falar que otimiza custo, que é relativamente baixo, com a durabilidade e beleza. As pastilhas de vidro são escolhidas pelas funções que irão exercer. Temos dois tipos de pastilhas. A primeira é fabricada artesanalmente com vidro moído, com a formulação especial cuja pigmentação é distribuída uniformemente ao longo de toda a espessura da pastilha, e a segunda é fabricada com 100% de vidro cristal. A pigmentação é feita no fundo da peça antes do processo de cura. Com isso, essas pastilhas ficam mais transparentes, dando uma impressão de profundidade nas superfícies em que são aplicadas. É difícil especificar um uso único para as pastilhas de vidro. Elas podem ser usadas em banheiros, cozinhas, quartos, salas, piscinas, fachadas, além de dar uma ideia de limpeza e modernidade. Esses materiais são a prova de o quanto o vidro é indispensável na engenharia, sendo um dos elementos decisivos em qualquer tipo de projeto. Obrigado a todos por assistirem nossa apresentação e mais uma vez agradecemos pela atenção.